Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso estúdio, poder entrar aí na sua casa, sempre levando muita informação, muito conhecimento para você, principalmente na área da saúde, que são os temas que normalmente o Consulta ao Doutor aborda. Então, já peço a sua atenção, porque hoje nós vamos falar de um tema que, a princípio, pode assustar um pouco. Assim que aparecer na sua tela o que nós vamos conversar nessa tarde, você provavelmente vai se assustar, talvez você não conheça, nunca ouviu falar, mas isso acontece de maneira um pouco mais comum do que a gente imagina. Os números dizem que mais ou menos 300 mil bebês sofrem de assimetria craniana posicional. E isso realmente é um número que já deixa um sinal de alerta ligado. Mas o que é isso? O que causa? Como acontece? Como tratar, quais são os problemas, as dificuldades, tudo isso nós vamos buscar as respostas contando com a ajuda dele que já nos visita nessa tarde, já está aqui posicionado, Dr. Gerd Schiren. Acertei, doutor? Tá certíssimo. Oh, que beleza, fiquei treinando aqui mentalmente. Obrigado, viu, por atender nosso convite. Eu que agradeço. Reservar um espacinho na agenda ali que eu sei que é sempre muito corrida, a gente fica muito contente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, Lezer. Boa tarde aos espectadores. É uma alegria recebê-lo aqui e com certeza o Dr. Gerd, que é médico e especialista em assimetria craniana posicional, uma área que é relativamente nova, principalmente aqui no Brasil, e ele vai nos ajudar vai nos ensinar basicamente sobre esse tema, sobre esse assunto, e nós vamos conseguir tirar as nossas dúvidas com ele. Dr. Gerd, eu acho que a primeira pergunta minha e de quem assiste em casa é: o que é isso? Do que a gente está falando? O que é esse nome que a gente colocou aí no nosso GC? Que assusta. A pessoa lê e vai falar, poxa, alguma deformidade, um problema grave, o bebê não vai conseguir sobreviver. Do que nós estamos falando? Pois é, quando a gente fala em assimetrias cranianas, assusta num primeiro momento, mas ao mesmo tempo a gente deve lembrar que ninguém é perfeitamente simétrico, todo mundo tem um pouquinho de assimetria, isso é absolutamente normal e não precisa ser tratado. A gente vai tratar de um assunto que são as assimetrias cranianas que estão fora da faixa de normalidade, aquilo que começa a chamar atenção, seja pela questão estética, seja por questões funcionais. Legal, inclusive na sequência a gente vai mostrar umas imagens que vão ajudar a ilustrar nesse início no nosso bate-papo. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo com o Dr. Gerd, ele estava explicando inicialmente o que é essa assimetria craniana. E, doutor, a gente já vai separar algumas imagens, porque tem alguns tipos também. E aí eu imagino que visualmente vai facilitar, é assim que possível a produção já vai colocar no ar, mas como é que nós vamos notar? O que são essas diferenças? Já que na sua primeira intervenção você falou que tem uma média. Será que quando a gente fala, por exemplo, da população negra, japonesa, tem diferença também? Como é que nós vamos juntar todas essas informações? Existem diferenças, sim, dependendo da origem étnica da pessoa. Do tipo, formato craniano, tem variações, mas sempre dentro de uma normalidade. É sempre esperado que um japonês, um africano, um europeu, um brasileiro, é uma mistura de tudo, que atenda um certo limite em termos de proporção e simetria. Não precisa ser perfeitamente simétrico, como eu falei antes, mas precisa ter um certo grau de simetria para que as estruturas que estão anexas a essa estrutura óssea funcionem direitinho. Obviamente, a questão estética também importa, não é a única questão envolvida aqui, mas também importa. Se você tem uma assimetria que chama atenção, isso acaba incomodando do ponto de vista estético. Acho que a questão estética deve ser a porta de entrada. A família, os pais, o pediatra, são os primeiros a observarem isso e é realmente o que chama a atenção? É um aspecto mais óbvio. Tá. É o que as pessoas notam. No primeiro momento é a questão estética. As questões funcionais acabam sendo destrinchadas depois na consulta médica, mas a questão estética é o que leva muitas vezes as pessoas ao consultório médico. Veja, a cabeça do bebê cresce muito rapidamente nos primeiros meses de vida. É um crescimento muito mais rápido que o restante do corpo. Se nessa fase de crescimento muito rápido, uma região da cabeça fica muito mais tempo apoiada do que outra, essa região não consegue crescer. E aí que está o grande vilão da história.
Os bebês hoje em dia dormem de barriga para cima, é uma orientação das sociedades de pediatria. Essa orientação é legítima. Descobriu-se que dormir nessa posição, com o bebê de barriga para cima, diminuiu muito a incidência da morte súbita do recém-nascido, que é algo bastante dramático, mas como consequência dessa medida, também aumentou em mais de 600% a incidência das assimetrias posicionais. Então, o que acontece? Eu vou tentar demonstrar aqui, se conseguir focar nessa imagem. Esse aqui é o modelo da cabeça do bebê. A gente nota uma assimetria nessa cabeça. Você vê um lado mais achatado, o outro lado mais proeminente. Na frente, se olhar direitinho, você também nota uma diferença de altura, tá? Tanto na testinha quanto na bochecha. O que aconteceu aqui? Esse bebê ficou tempo demais apoiado nessa região. O lado oposto fica livre. Só que isso acontece justamente nessa fase de crescimento muito rápido. Então, essa região que está apoiada não consegue crescer como o restante e desenvolve uma assimetria como essa. A orelhinha começa a desalinhar, a bochechinha, a testinha e principalmente a região posterior. Se esse apoio acontece mais no meio, esse apoio mais no meio impede o crescimento atrás e a cabeça cresce para o lado. Se você olhar de lado, essa cabeça fica mais retificada e elevada. Então, o nome disso aqui é braquicefalia, o que eu mostrei anteriormente é plagiocefalia posicional. São nomes que a gente dá, são nomes pouco conhecidos, técnicos, mas que denotam justamente essa mudança no formato craniano por conta do apoio viciado nessa fase de crescimento rápido. A gente até colocou a foto aí, doutora. É exatamente isso. Dá para ilustrar e para falar um pouquinho. Na imagem da esquerda, a gente vê um formato craniano normal. Na do meio, a gente percebe claramente que o eixo está fora. A gente tem uma inclinação, um formato que a gente chama em paralelogramo, está oblíquo a cabeça. Sim. E na última, a braquicefalia, em que acontece esse achatamento atrás com alargamento da cabeça. Esses são, grosseiramente, os principais formatos cranianos que a gente aborda nas assimetrias posicionais. Visualmente, se dá para ver uma diferença, né? Até prestando atenção agora que nós estamos focados nisso. Mas os pais conseguem perceber isso também? É fácil? Normalmente eles chegam com isso e falam, doutora, eu estava dando um banho, vi alguma coisa. O momento do banho é o momento em que molha o cabelo, assenta o cabelo e geralmente a mãe ou o pai estão olhando de cima para baixo. Esse é o melhor ângulo para você visualizar as assimetrias cranianas. Então, esse é o momento em que muitas vezes os pais conseguem identificar a assimetria. Muitas vezes, quem vê é algum parente próximo ou alguém que tem a liberdade para falar, porque ninguém gosta de botar defeito no filho dos outros, né? Sim. Mas alguém que esteja próximo, que não vê todo dia e que vê, sei lá, a cada 2 semanas, por exemplo. Então, puxa, há 2 semanas não tinha isso. Não. Como é que... Você notou que está um pouquinho achatadinho, que está assimétrico? Então, tira os pais da zona de conforto e aí eles vêm. Até então, quem vê todo dia, muitas vezes demora a enxergar isso. E num primeiro momento, geralmente a reação é de resistência. Fala, não, que é isso, meu bebê não tem nada. E na verdade não é nada sério. Essa imagem, por exemplo, mostra justamente o que se observa de cima. Legal. A imagem à esquerda mostra uma plagiocefalia. Você vê claramente o desalinhamento das orelhas e a assimetria na região de trás da cabeça. A braquicefalia, que é de baixo, a cabeça não está oval, ela está tendendo para o triangular. E a escafocefalia, que é à direita, é uma cabeça um pouco alongada demais. A gente chama de escafocefalia. Em cima, a normalidade, como referência. Então, dependendo do ângulo que você observa, você consegue identificar características que te chamam a atenção porque está escapando da normalidade. Doutor, o senhor comentou a questão da posição, então o que deu para imaginar aqui é que isso vai levar um tempo, né? Então o bebê vai ficar muito tempo numa posição específica e aí por esse tempo o crescimento vai ter alguma alteração. Mas às vezes no parto normal parece que já nasce ou tem alguma coisa. No nascimento não dá para ver ou já dá para ver também? Alguns bebês já nascem com algum grau de assimetria craniana, mas a gente deve diferenciar isso do formato que a cabeça do bebê assume para o parto, especialmente parto normal, mas também o parto cesárea.
O bebê pode nascer com uma bossa, por exemplo, que é um inchaço, é um edema, a cabeça fica alongada e isso rapidamente regride nas primeiras 2, 3 semanas de vida. Pode ter um hematoma, pode ter uma série de coisas que não são as assimetrias cranianas posicionais. A maior parte das assimetrias posicionais se desenvolve nos primeiros 2, 3 meses de vida. Legal. O bebê nasceu com a cabeça redondinha e desenvolveu a assimetria nesse período, que é um período em que o bebê não sustenta a cabeça, então passa quase 24 horas por dia apoiado na mesma região. Se nesse período tem um apoio viciado, em questão de 2, 3 semanas você muda o formato da cabeça do bebê. É muito rápido, porque é um apoio quase ininterrupto. Sim. Numa fase de crescimento absurdamente alto. Muito rápido mesmo, incrível. E aí, doutor, outra questão que a gente estava conversando do pediatra ou dos pais, eu queria que o doutor falasse um pouquinho dessa questão dos médicos. Por ser algo novo no Brasil, como é que funciona? Já tem uma indicação? Um pediatra já falou, precisa procurar um tratamento para isso? Ou não, espera, arruma? Como é que funciona essa questão da parte dos médicos? Existe uma questão que vem de muitos anos, em que não havia tratamento para isso no Brasil, principalmente. Nos Estados Unidos já existe esse tratamento há 40 anos. Uhum. Aqui no Brasil a gente faz isso há 10 anos, somos pioneiros nisso, mas ainda é relativamente recente. Muitos dos pediatras e profissionais de saúde formados nesse período em que não havia tratamento, eles cresceram profissionalmente com essa realidade. Então não havia muita opção, não havia como tratar essa assimetria a não ser o reposicionamento que a gente vai falar daqui a pouco. Hoje em dia, uma boa parte dos pediatras já sabe que existe algo a se fazer. Talvez não conheça em profundidade, talvez tenha alguma dificuldade ainda de saber o momento certo de indicar, mas está amadurecendo isso. À medida que o tempo vai passando e vão se mostrando os resultados, e a gente participa de congressos e etc., os colegas vão tomando conhecimento de que existe sim um tratamento que é extremamente eficaz, mas que tem uma janela de tratamento muito curta. Existe um período certo para tratar a cabeça do bebê. Se você esperar demais, e a história de que isso vai melhorar sozinho é claramente insuficiente, porque não melhora. Você pode ter sim uma melhora significativa com reposicionamento, eventualmente uma fisioterapia, dependendo da fase e do tipo de assimetria. Isso é eficaz nos primeiros meses de vida, mas após os 6 meses de idade, principalmente, já não traz mais benefício significativo. No entanto, um bebê com uma assimetria severa, ele deve ser tratado com a órtese já antes dos 6 meses. Então, não se deve esperar demais. Tem protocolos muito bem estabelecidos, protocolos internacionais que determinam em que momento que se deve indicar o tratamento com a órtese, o reposicionamento, a fisioterapia, cada um tem seu papel. E o médico especialista vai justamente ter o conhecimento para medir o grau de assimetria e indicar o tratamento certo para cada bebê. Não tente enxertar o tratamento da vizinha para o seu bebê. Cada bebê tem que ser analisado individualmente, porque senão, de repente, você descobre tarde demais que você estava no caminho errado. Esse é o alerta que às vezes pode até parecer engraçado, mas principalmente aqui no Brasil é muito comum de alguém ter um problema. Eu tomei esse remédio, pode tomar quando eu tive isso, que funciona. E, gente, isso não funciona. E vai para o Facebook, troca, etc e tal, né? Não funciona isso. É melhor procurar um especialista. Quer dizer, é a solução ideal. Dr. Gerard, o senhor falou aí de 6 meses, 3 meses. É algo muito rápido, muito recente. Precisa ter uma atitude rápida para solucionar o problema bem. Tem como descobrir antes? Por exemplo, antes do bebê nascer, tem algum caso assim? Ou ele é só pela posição realmente? É pela posição. O bebê pode nascer, como eu falei, cerca de 20% dos bebês já nascem com algum grau de assimetria. É mais comum em gemelares, né? O bebê, os dois têm que dividir o espaço tá. Dentro da barriga. O oligodrâmnio, que é pouco líquido na barriga, um encaixe precoce na pelve materna, são fatores que aumentam a probabilidade disso acontecer ainda dentro do útero. Você concorda comigo que se o fator causal estava lá dentro do útero, no momento que nasceu, está livre. Vai desaparecer. A tendência é de uma rápida melhora, a não ser que continue apoiando na região
que está achatada e não melhora como piora. Mas a grande maioria se desenvolve após o nascimento. Você não consegue intervir antes e dificilmente consegue identificar essa assimetria antes do nascimento. Mas mesmo que já nasça com alguma assimetria, você tem medidas corretivas para implantar precocemente, desde que alguém identifique isso e te oriente adequadamente para isso. A gente falou, e o doutor comentou, da questão da posição barriga para cima, que é o padrão, que é o utilizado e tudo mais. O bebê ele pode já naturalmente buscar alguma posição e por isso também agravar esse problema? Ele busca mais o ladinho direito ou se ajeita mais daquele lado? Como é que funciona isso para os pais, até para de repente ter alguma coisa para ele observar e falar, poxa, está acontecendo alguma coisa aqui? É engraçado, tem bebês que são muito ativos, que revezam muito a posição de apoio e sem saber eles estão se protegendo das assimetrias posicionais, porque justamente qualquer medida preventiva é baseada na alternância de posição de apoio. Mas alguns bebês têm uma preferência posicional sim, seja olhando retinho para cima o tempo todo, seja virando mais para um lado que para o outro. Isso é muito marcante em bebês que têm torcicolo congênito. Então, um lado do pescoço está um pouco mais tenso do que o outro e leva o bebê a assumir uma posição viciada. Toda vez que ele deita, ele roda a cabeça para o mesmo lado e acaba apoiando na mesma região da cabeça. Existe uma forte relação entre o torcicolo congênito e as plagiocefalias posicionais. Então, o médico também precisa ficar atento a essa preferência exagerada posicional. Se os pais, por exemplo, notam que em todas as fotos que eles têm do bebê, ele está olhando para o mesmo lado, é um sinal de alerta. Legal. Deve-se cutucar um pouquinho o pediatra. Será que não tem um torcicolo congênito? Não tem uma preferência exagerada de posição? Isso certamente vai aumentar o risco de desenvolver uma plagiocefalia posicional. Muito bom. Agora nós vamos chamar um intervalinho bem rápido. O intervalo é rápido mesmo. E na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do estímulo, que o Dr. Gerd levantou agora no final, sobre essa questão do torcicolo. Nós vamos falar sobre tratamento e também nós vamos rodar uma matéria que a Jéssica Nunes, a repórter do Consulta ao Doutor, preparou sobre o tema. Está super interessante e imperdível. Nosso intervalo é rápido. Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho já estará de volta. Muito bom, depois desse intervalo super rápido, nós já estamos de volta com o segundo bloco do Consulta ao Doutor. Nessa tarde, recebendo com muita alegria aqui em nosso estúdio, Dr. Gerd Scheren, médico especialista em assimetria craniana posicional. Ele tem nos ajudado a entender esse tema, que a princípio parece muito difícil, e tirando as nossas dúvidas sobre o assunto. É uma situação nova, mas que requer cuidados e que pode ser facilmente tratada também. Nós vamos começar esse segundo bloco vendo uma matéria que a Jéssica Nunes preparou sobre o tema, inclusive trazendo algumas experiências que eu acho que vai nos ajudar bastante nesse bate-papo. Confere aí. Você já reparou se existe alguma deformidade na cabecinha do seu bebê? É certo que nenhum de nós é perfeitamente simétrico e na cabeça não é diferente, mas dependendo do formato da mesma, a situação pode ser preocupante. Vamos comparar algumas imagens que vão te ajudar a identificar os diferentes tipos de assimetria craniana. Para começar, vamos colocar o formato da cabeça considerado normal, onde não se nota simetria relevante entre os lados direito e esquerdo. Perceba a diferença entre a plagiocefalia. Nota-se um achatamento de um dos lados na região posterior, com elevação do lado oposto. Já a braquicefalia, a tendência é que o crânio assuma um formato mais triangular em vez de oval. No caso da escafocefalia, o formato é exageradamente estreito e alongado. Essas características podem ser percebidas através de vários ângulos e, se identificadas, o melhor a fazer é procurar um médico especialista no assunto, assim como a Gisele e o Marcondes fizeram. Quando ela tinha mais ou menos 3 meses, foi no shopping, uma coisa assim normal. No shopping eu tinha um espelho e com ela de frente no espelho brincando, eu percebi e falei, opa, tem uma coisa muito estranha aqui. Ela estava bem assimétrica um lado do outro e eu chamei minha esposa para confirmar. Falei, amor, sou eu que estou vendo ou você também está vendo? E ela falou, nossa, é verdade, eu não tinha percebido. Então, dali para frente, a gente voltou para casa e já começou a pesquisar na internet informações sobre assimetria craniana em bebês. E foi daí que a gente partiu para efetivamente entender que existiam órteses cranianas que poderiam ajudar a corrigir essa assimetria e quanto antes seria melhor. Até chegar nesse ponto, aí foram, por exemplo, a gente teve
a consulta com o ortopedista, com o osteopata, a própria pediatra, a gente fez ultrassom, a gente fez uma série de coisas, mas que não estavam realmente direcionando a gente para o caminho correto. Só quando o casal encontrou um profissional da área que o diagnóstico foi realmente concluído. Existia sim uma assimetria craniana severa. Desse modo, a Maria Clara, que hoje está com 10 meses, iniciou o tratamento aos 5. Utilizou a órtese ou capacete por 3 meses e o resultado foi melhor do que o esperado. Analisando os exames de antes e depois do tratamento, percebemos que o formato da cabecinha dela ganhou um aspecto bem mais arredondado do que era. Um grande alívio para os pais e, claro, para a saúde e bem-estar da Maria Clara. Quando a gente vê que a criança se adapta super bem, esse sofrimento, ele passa. E ter a certeza de que ela vai crescer super bem, sem nenhum... E a gente não vai ter esse peso na consciência. A síndrome da cabeça achatada ou assimetria craniana pode ser causada quando o bebê fica muito tempo numa mesma posição, seja dentro da barriga da mãe, quando apoia um lado da cabeça ainda no útero, ou após o nascimento. E para fechar o diagnóstico, é preciso realizar alguns exames que vamos conhecer agora. Esse que estamos vendo é o escaneamento tridimensional a laser. Através dele é oferecido em tempo real medições de alta precisão. Tudo é registrado no computador. Mas claro que antes disso, durante a consulta, são colhidas informações que, aliadas ao exame físico, reúnem elementos para fechar o resultado. Quem também passou por todo esse processo foi o Frederico. Os pais foram atrás de ajuda depois de desconfiarem do formato de sua cabecinha. E com o resultado em mãos de uma assimetria craniana severa, ele teve de usar a órtese, que é uma espécie de capacete feito rigorosamente sob medida para cada bebê. A gente correu atrás, ele estava com 5 meses e já tem uns 2 meses mais ou menos que ele está usando. E com 15 dias já deu para ver assim, uma melhora muito significativa. Incrivelmente, ele não se incomoda em nada. Ele nem percebe se ele tá com capacete ou sem. A adaptação dele foi excelente. Não era puramente estético, que tem muitos problemas, pode acarretar em problemas funcionais futuramente. E se existe alguma coisa para resolver isso, por que não correr atrás e fazer? Realmente, quanto antes buscar ajuda, melhor. E saiba que nem sempre a órtese fará parte do tratamento. A primeira medida que pode ser tomada para tratar uma assimetria craniana posicional identificada nos primeiros meses de vida é evitar o apoio na região que está achatada e apoiar o máximo possível a região proeminente, como por exemplo no caso da pequena Lívia, de apenas 3 meses e meio. Além dos cuidados que ela já recebe em casa, também iniciou as sessões de fisioterapia. A Lívia, ela ficou um tempo mais viradinha para o lado direito. E isso acabou deixando essa parte aqui craniana um pouquinho mais plana. Então, a gente está estimulando, neste momento, a Lívia a virar mais para o lado esquerdo. Então, hoje o foco seria o reposicionamento. Você vê que ela já está respondendo bem ao tratamento, porque ela está todo esse tempo que a gente está conversando para o lado esquerdo. Então, um dos exercícios que a gente faz, a gente massageia aqui a lateralzinha do pescoço. Estou fazendo mais do lado esquerdo e vou segurando os ombrinhos. Também trabalha de lado, né? Para ela também ter esse apoio dessa região que a gente precisa conter o crescimento e liberar essa área aqui para o crescimento, certo? Então, um ponto a gente contém e o outro a gente libera. Então, a gente trabalha também o quê? Mobilização do braço. Então, a gente vai trabalhando toda a parte da região cervical. Um outro posicionamento que a gente utiliza também é a criança de barriguinha para baixo. Nesse momento, ela trabalha o fortalecimento da musculatura da nuca, a musculatura entre as escápulas, a musculatura dos ombros, tudo seguindo o desenvolvimento neuropsicomotor. Quando o bebê tem assimetrias leves, a gente consegue bons resultados com o reposicionamento e com a fisioterapia.
Dependendo, às vezes, das assimetrias, se elas são moderadas ou severas, também é importante fazer a fisioterapia por conta desse alinhamento biomecânico, mas às vezes acaba evoluindo para a órtese craniana. Mas, como cada caso é um caso, reforçamos aqui a importância de procurar ajuda médica especializada. Até porque, se o problema for identificado logo no início, a assimetria poderá ser revertida com mais facilidade. Lembrando que, para um melhor resultado, o tratamento deve ser realizado entre os 3 e 6 meses de vida do bebê. Muito bom, obrigado, viu, Jéssica, pela participação. Realmente a matéria super ilustrativa, abordou bastante daquilo que a gente já falou e vai nos ajudar a iniciar essa segunda parte do bate-papo, doutor, porque no final do primeiro bloco, o senhor comentou a questão do estímulo realmente. A gente viu ali na matéria a fisioterapeuta mexendo com o bebê e tudo mais. Mas em casa, os pais conseguem fazer isso também? É possível ter esse estímulo do bebê? Porque normalmente eu tenho um filho de 3 anos, né? E eu lembro que no começo eu falava que eu queria que ele crescesse logo para poder interagir, assim. O pai não tem muitas vezes, fica até com medo, né? Como é que funciona isso? É engraçado. A Jéssica fez uma reportagem fantástica, realmente abrangeu muitos aspectos ali. Eu destaco aí principalmente a questão do leque que se abre para tratar essas assimetrias cranianas. O reposicionamento, que é a primeira medida que a gente pode adotar no tratamento dessas assimetrias cranianas, deve ser bem orientado. Os pais, sim, participam disso ativamente em casa, eles conseguem fazer, na verdade, a maior parte dessas atividades em casa. Reposicionamento não é uma coisa mágica, um travesseirinho ou um dispositivo que a gente prescreve e a pessoa vai comprar e vai resolver a vida dela. Reposicionamento eu sempre falo isso, é um conjunto de manobras, um conjunto de medidas que você vai tomar buscando apoiar a cabeça do bebê mais de um lado, que é a região proeminente, e menos do lado que está achatado. Isso não é fácil. Quem tem bebê pequeno em casa descobre rapidamente que isso não é fácil. Então você percebe que à medida que o bebê ganha força e habilidade, ele vai se movimentando cada vez mais e fica cada vez mais difícil você conseguir fazer um bom reposicionamento. E, por consequência, a sua eficácia despenca. Por isso que o médico deve, primeiro, avaliar o bebê no começo, medir o grau de assimetria, para depois identificar qual que é o melhor tratamento ou qual a melhor sequência de tratamento para cada bebê. Muita gente tem medo de trazer o bebê para uma avaliação achando que vai sair com a órtese. Não, na verdade, o objetivo é evitar a órtese. A gente, sempre que for possível tratar o bebê sem a órtese craniana, a gente vai fazer isso. Comece com o reposicionamento, se tiver indicação, a fisioterapia. A fisioterapia tem um papel essencial quando existe uma associação com torcicolo congênito, em que o bebê tem uma enorme preferência posicional, mas participa também das questões de reposicionamento. Se houver indicação em algum momento da órtese, o médico vai identificar isso e expor essa possibilidade aos pais e vai discutir essa modalidade terapêutica. Isso é super importante porque, de novo, a gente cai naquela questão de o vizinho falar para o outro o que fez, o que não está fazendo, que são questões específicas realmente. Não tem uma manobra vai fazer isso que é para todo mundo. Tem que ser exatamente assim. Principalmente tem que ser acompanhado pelo médico, porque, veja, tem bebês que estão no ponto zero, iguais, com o mesmo grau de assimetria, mesma idade, um vai muito bem com o reposicionamento e outro não vai bem com o reposicionamento. Então a gente mede de novo a assimetria depois de 45 dias, 2 meses e vê se o caminho está certo. Se a gente estiver no caminho certo, não vai precisar mudar nada. Isso é suficiente para resolver essa questão. Se não estiver havendo melhora significativa, tem que se reavaliar essa estratégia. E tem a ver também com o tempo que o bebê chega lá na clínica também, né? Senão... Sem dúvida. Por isso que quanto mais cedo chegar, maiores as opções. Maior a chance de escapar da órtese, inclusive. A gente está falando um pouco de órtese aqui, a gente nem mencionou ainda na conversa. A órtese craniana é uma espécie de capacetinho feito sob medida para a cabeça do bebê. Isso é baseado no escaneamento a laser, então é extremamente preciso. A precisão dessa órtese é fundamental para a gente ter um bom resultado, para o bebê conseguir usar a órtese adequadamente e a gente alcançar o objetivo que a gente está traçando.
Essa órtese é feita, então, sob medida para cada bebê. Ele usa essa órtese por 23 horas ao dia, por alguns meses. Geralmente 3 a 4 meses é a média de duração do tratamento, em que você consegue corrigir essa assimetria de uma forma muito tranquila. Tem muita gente que tem medo da órtese, porque acha que vai machucar, vai incomodar, o bebê não vai conseguir dormir. E é surpreendente como os bebês se adaptam com enorme facilidade a isso. O bebê não está nem aí para o capacete. É o adulto que se preocupa demais. O doutor citou a questão do exame, né, do scanner ali, a gente viu na matéria também. Vamos falar um pouquinho sobre ele, como é que funciona, além da questão visual, ele que é o exame que vai definir exatamente o que está acontecendo com esse bebê? Qual que é o grande papel do escaneamento a laser? A gente sair do achismo. Bom. Sabe, quando uma pessoa olha e fala, nossa, está muito torto. Aí o outro olha e fala, nem dá para ver direito, bobagem. É muito achismo. A gente tem formas objetivas de medir esse grau de assimetria. É isso que vai classificar essa assimetria em leve, moderada, severa, o tipo e o grau de assimetria. Então, não é algo que é um luxo, é uma necessidade de fazer medidas precisas. Se eu fizer aqui, se eu fizer na Alemanha, se outro colega fizer no Japão, nos Estados Unidos, vão ser as mesmas medidas, os parâmetros são os mesmos. E justamente aí que entram os protocolos de tratamento. Sim. Dependendo do grau de assimetria, a conduta é uma ou outra. Depende de vários fatores que o médico analisa, mas principalmente do grau de assimetria. O escaneamento tem essa função, então, de mensurar o grau de assimetria. Além disso, ele já serve como molde. É um molde digital, virtual da cabeça do bebê para a confecção da órtese sob medida. Então, é extremamente precisa essa órtese, o erro é de 0,1%, é muito precisa e é o ponto de partida para a confecção da órtese sob medida. A gente vai falar agora mais da questão da órtese, né, já que o exame já dá essa medida exata, mas a primeira pergunta que eu quero fazer é, para fugir da órtese, do preconceito, não sei, da falta de informação, tem gente meio que atropelando o tratamento, então, por exemplo, ai, doutor, não quero pôr, vamos tentar só com fisioterapia, ou deixa eu procurar aqui, ou deixa eu ir lá, tentando remediar isso e aí perdendo tempo de tratamento, deixando o tempo passar. Como é que o doutor percebe essa questão, obviamente, com a sua experiência? É interessante isso. Os fisioterapeutas são nossos parceiros, na verdade. Eles participam do tratamento, muitas vezes, mas não se deve pular etapas. Legal. Todo bom tratamento começa com um bom diagnóstico médico. O médico que entende do assunto precisa examinar esse bebê presencialmente, não dá para fazer isso à distância, mede, estabelece o diagnóstico e aí se aponta uma estratégia de tratamento, que muitas vezes envolve a fisioterapia. Mas não se deve pular essa etapa. Então, eu tenho visto, infelizmente, bebês com crânioestenose, que é um outro tipo de assimetria craniana, que não se trata com fisioterapia nem com capacete, sendo tratados com fisioterapia. São erros que vão, na verdade, impedir o bebê de chegar ao tratamento correto num timing adequado. Nas próprias assimetrias posicionais, insistir demais numa tática que claramente é insuficiente para aquele bebê também é um erro. Então, por isso que deve-se fazer as coisas na ordem certa. Faz um diagnóstico médico, não gostou dessa consulta médica, não foi com a cara do médico, procura outra opinião, não tem problema. Você tem que se sentir seguro e confiante com o médico que está tratando. Uma vez que você estabeleceu essa relação de confiança, entra no tratamento, é simples tratar isso, desde que o tratamento seja iniciado no momento adequado. O erro mais comum que a gente vê é a postergação do momento de iniciar o tratamento. Gasta-se tempo demais num tour, eventualmente entre médicos, fisioterapeutas, osteopatas, uma série de outras visitas, exames muitas vezes desnecessários, uma tomografia que nem era necessária, um raio-x, que acaba fazendo com que haja um atraso para a chegada no tratamento correto.
Interessante, a gente sobe mais um detalhezinho, que a gente estava falando do escaneamento. O escaneamento é um exame que a gente faz no ambiente de consultório. Não usa radiação, não usa anestesia, a gente faz isso em questão de alguns segundos. Faz no consultório, a Jéssica mostrou na reportagem. É muito rápido, indolor para o bebê, muito tranquilo. E na hora a gente tem todas essas informações. E se você quer a palavra de um especialista, você está ouvindo ela, viu? Tá bom para você aí. Vamos, antes da gente aprofundar aqui na ótica, vamos atender um telefone? Claro. Um telespectador que entrou em contato, a Emília, ela é de Sobral, no Ceará. Emília, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Você consegue me escutar corretamente? Sim. Muito bom, Emília, olha só, fica à vontade, o Dr. Gerd já te escuta, pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é para saber se a criança que não faz o tratamento, se ela vai ter sequelas quando ela ficar adulta. Tá bom. Você tem 2 filhos, Emília? 3? Eu sei porque eu tenho 3. 2 deles tiveram essa síndrome aí. Tá, ok. Excelente. Obrigado, viu, Emília? Obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua participação, pelo carinho da audiência. Fica ligadinho aí, o Dr. Guedes vai responder agora. É uma excelente pergunta, porque é uma das dúvidas mais comuns que a gente enfrenta no consultório. Ok, se a gente não tratar, não fizer nada, o que acontece com essa criança que vai ser um adolescente e vai ser um adulto? A chance que a gente tem de tratar essa assimetria é dentro dos primeiros 18 meses de vida. É aí que a gente tem a possibilidade de tratar. A gente pode começar um tratamento até 18 meses de vida, mas a expectativa vai diminuindo. O ideal é entre 3 e 6 meses identificar quem precisa e quem não precisa de órtese. Mas você perdendo essa janela de tratamento, o bebê vai levar essa assimetria para o resto da vida. Isso tem dois lados como consequência. Uma é a questão estética e a percepção disso varia muito. Tem gente que dá bola para isso, tem gente que não dá a mínima para isso, eu não posso criticar nenhum lado nem outro, mas vai levar isso para o resto da vida. Como aquele indivíduo vai perceber isso lá na frente, é um tremendo ponto de interrogação. A segunda questão são as questões funcionais. A gente tem consequências funcionais não neurológicas disso. Ela, inclusive, doutor, desculpa interromper, mas com a nossa produção ela comentou que um dos filhos tem 30 anos, ele reclama muito de dor de cabeça inconstante. Essa é uma das grandes consequências, porque, veja, você desalinha toda a estrutura óssea crâniofacial. Tudo que está anexo à estrutura óssea acaba indo junto. Então, você desalinha a articulação temporomandibular, é onde articula a mandíbula. Isso leva a um desalinhamento de arcada dentária. Portanto, problemas de oclusão dentária, mastigação e dor na TM são muito mais comuns em quem tem plagiocefalia do que na população em geral. O mesmo vale para a órbita, para o conduto auditivo, lá dentro uma série de estruturas, forames, canais por onde passam os nervos, as artérias, as veias. Você acaba mudando ou angulando esses forames, essas passagens e eventualmente pinçando nervos. Então, isso traz consequências das mais variadas, desde um refluxo gastroesofágico até otites de repetição, problemas de visão, campo visual. São consequências que você vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, tratar na época certa é, sem dúvida, a melhor escolha. Muito bom, doutor. Vamos voltar aqui, então, para... Emília, obrigado, viu, pela sua pergunta, obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado aí você também, tá bom? Vamos voltar um pouquinho para o tratamento, para o capacetinho aqui, doutor, falar de um termo mais popular. O que atrapalha mais, o pai ou a criança? Sem dúvida, os pais. Sem dúvida, porque o bebê é muito simples. O bebê, se está incomodado, se está machucando, ele chora, ele esperneia. O adulto não. O adulto fica preocupado com um monte de outras questões que muitas vezes não têm grande importância. Se as pessoas vão olhar, se vão perguntar, se vão achar que o filho fez alguma cirurgia, etc. O bebê em si não dá a mínima, porque rapidamente assimila isso como parte do corpo dele. A órtese não aperta, não machuca, que é muito comum as pessoas terem medo disso, não machuca a órtese.
leva isso numa boa ao longo desse período de tratamento que é curto e depois nem vai lembrar disso. Se você não mostrar a órtese para ele no futuro, ele acaba nem sabendo o que fez. Claro que a sociedade muitas vezes não conhece ainda, se você sai com um bebê com capacetinho na rua, tem gente que vai olhar, vai estranhar, vai perguntar o que é, tem gente que vai te chamar de maluco porque acha que colocou o capacete para proteção. Muita gente acha que o capacete é para proteção. Então, ainda enfrentamos o preconceito do desconhecido. Muita gente hoje que trata o bebê, ao longo do tratamento, vai encontrando outros pais que já passaram por isso e os abordam e falam, não, vai firme, que o resultado é muito bom, fica tranquilo, e incentivam. Isso é uma realidade que não existia há alguns anos atrás. Hoje já é um pouco mais comum. Muita gente já viu um bebê com capacetinho, não sabe o que é direito, mas agora o espectador consulta ao doutor já sabe o que é. Com certeza. Já pode dar um banho de conhecimento. E a ideia é exatamente essa, difundir a informação. Olha só, no próximo bloco nós vamos mostrar com detalhes o capacetinho aqui que o Dr. Gerd citou e nós vamos levar essa informação que ele falou para você fugir desse preconceito, dessa falta de informação, de não querer o tratamento. Ele vai mostrar como é fácil, simples e você pode também dar o seu toque de personalidade no capacetinho do seu filho. Dá para você usar aí de maneira bem bacana e com certeza vai ajudá-lo muito, tá bom? O intervalo é rápido, é o tempo de você buscar um copo de água na cozinha e voltar correndo pro sofá. A gente vai, mas nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de... eu avisei que o intervalo é rápido. Você ainda tá aí na cozinha, né? Pegando essa água. Volta aqui, vem pra sala pra gente bater mais um papinho aqui, aprender um pouquinho mais sobre assimetrias cranianas posicionais. Recebendo nessa tarde aqui com muita alegria o Dr. Gerd Schrein, médico especialista nessas assimetrias que nós estamos trabalhando aqui. Ele tem dado uma verdadeira aula, já que esse tema ainda é recente, principalmente aqui no Brasil, o tratamento, a divulgação. E você, telespectador do Consulta ao Doutor, tem tido a oportunidade, então, de aprender, de receber muita informação sobre o assunto. Dr. Gerd, no finalzinho do último bloco, o senhor mencionou uma diferença. E aí eu vou tentar aqui, vamos ver se eu peguei bem aqui, se eu fui um aluno aplicado na aula. Crânioestenose, é isso? Isso. Exato. Que o senhor comentou que é um tratamento diferente, é uma síndrome diferente. O que é isso? Quem está nos assistindo, como é que ele vai ver essa diferença? Como é que ele vai perceber isso? Perfeito. Veja, diferenciar a crânioestenose das assimetrias posicionais é fundamental. Legal. Porque ambas são assimetrias cranianas, mas são doenças completamente diferentes. A crânioestenose acontece quando a sutura craniana, que são linhas que separam as placas ósseas da cabeça do bebê, o encontro dessas linhas forma moleira, que é bem conhecida, então as pessoas conhecem como fechamento precoce da moleira. Quando isso acontece, geralmente ainda dentro do útero ou nos primeiros meses de vida, isso provoca uma alteração importante do formato craniano. Só que aí não adianta reposicionar, fisioterapia, capacete, nada disso. Aí tem que operar. Olha a importância do diagnóstico correto. Então, quando o médico examina esse bebê, ele vai estar com a cabeça nesse diagnóstico diferencial. Examinando o bebê, ele consegue diferenciar quase em 100% das vezes só pelo exame físico. Quando fica alguma dúvida, aí a gente pede um exame adicional. Acho que tem algumas imagens de bebês com... Esse caso, por exemplo, você nota que a cabeça está bem alongada, pontuda atrás, e a parte de cima desabou um pouco. São características que nos levam a suspeitar de uma crânioestenose de sutura sagital, que é um tipo específico. Tem uma outra imagem que mostra também uma assimetria. Vê se consegue mostrar essa imagem. Eles já vão separar, e é interessante, né, do que a gente conversava em off, até pessoas que chegaram no seu consultório com diagnóstico errado. Isso. Sem dúvida. Exatamente. Olha, esse bebê, por exemplo, tem uma assimetria na frente, mas não tem atrás. Atrás está redondinho. E na frente tem um achatamento importante. Se olhasse esse bebê diferente, você veria uma alteração na órbita, que é a parte óssea que envolve o olho. Também é suspeito de crânioestenose. Então, nesses bebês, a gente faz uma tomografia que vai ver com muito detalhe
essas suturas cranianas. Se confirmando esse diagnóstico, aí é encaminhado ao neurocirurgião para que haja uma resolução cirúrgica desses casos. Então, diferenciar essas duas situações, a crânioestenose e as assimetrias chamadas posicionais, é absolutamente fundamental num primeiro momento. Esse é o passo 1. Sim, e você só vai conseguir fazer isso com um especialista no assunto, não adianta você querer procurar alternativas. Mas olha só, Dr. Gerd, antes do Recadinho no Shopping do Povo, a gente falava dessa questão do diagnóstico importante e diferenciar até para os tratamentos. A gente também tem mais algumas imagens, nossa produção já vai colocar aí, para você poder explicar direitinho, assim, mais visualmente, né? Porque é um exame que faz e vai determinar exatamente o rumo desse tratamento. Porque senão a gente cai de novo naquela história que a gente falou anteriormente de vai tratar com isso, eu prefiro essa questão e não vai ter um diagnóstico completo. Essa novidade ainda desse tipo de tratamento também interfere nisso, nessa questão de um médico olhar e falar, não, isso vem aqui, nós vamos fazer isso, mas não é outra coisa. Ainda tem essa questão também entre os médicos? Ainda tem muito médico que não conhece o tratamento. E o brasileiro tem uma mania de falar com muita propriedade sobre algo que não tem ideia, né? Então, temos muitos colegas, sim, médicos que já conhecem o tratamento, dominam o assunto. A gente está numa fase, ainda numa curva de aumento de conhecimento, de difundir esse conhecimento. Muita gente que antigamente não conhecia, tinha até um certo preconceito, hoje em dia já conhece o tratamento, indica o tratamento para os seus pacientes. O tratamento não tem nada de experimental, é algo muito bem estabelecido, protocolos, publicações internacionais há muitos anos, e a gente consegue ter um resultado excelente desde que tratado na época certa. A gente consegue até visualizar um pouquinho também, né, doutor? Isso, essa é uma tomografia com reconstrução 3D. Como eu falei, quase nunca é necessário isso, tá? Mas só para ilustrar um pouquinho, a gente está olhando essa cabeça de cima e essas linhas que você vê aí são as chamadas suturas cranianas e o pontinho maior aí no meio é a moleira. Então é o que a gente palpa muitas vezes na cabeça do bebê e que, nesse caso, por exemplo, é uma assimetria posicional, as suturas estão abertas, a gente está vendo as linhas abertas aí. Existe um achatamento na região posterior direita, um achatamento na região anterior esquerda. Então, é uma plagiocefalia posicional. Tá? Ver essa imagem nos tranquiliza muito, porque é um bebê que não vai precisar de cirurgia. Legal. Mas, como eu falei, quase nunca é necessário fazer a tomografia. No exame físico, o médico que tem conhecimento, tem segurança no assunto, consegue matar esse diagnóstico sem a tomografia. Legal. Nessa imagem também? Essa imagem é muito ilustrativa, também é uma reconstrução 3D, só que aí a gente está olhando a cabeça como se estivesse de baixo para cima. Tá. E aí você vê como a órbita, que está lá em cima no vídeo, que é a parte óssea que envolve os olhos, a parte da mandíbula, toda a base do crânio, está tudo torcido. Não precisa nem ser médico para ver que essa cabeça está toda torta. E aí a gente consegue entender porque isso traz consequências funcionais. Muito bom. Doutor, vamos falar então aqui desse tratamento com o capacetinho aqui que a gente já comentou, mas a gente não mostrou. E aí eu vou pedir para o doutor mostrar exatamente como ele funciona, como é que usa, para quem está nos assistindo também poder perceber corretamente isso. E acho que o primeiro detalhe que é importante é que é feito de maneira individual para cada paciente que chega lá na sua clínica. Sem dúvida, é feito sob medida, não dá para pegar o capacete de um bebê e colocar no irmão gêmeo, mesmo que sejam gêmeos iguais, você não consegue encaixar o capacete na cabeça do irmão gêmeo. É feito sob medida, essa órtese encaixa na cabeça do bebê, tem um velcro aqui na lateral, ele abre, encaixa na cabeça do bebê, volta sempre para a mesma posição, tá? Todo mundo acha que o ajuste é feito aqui nesse velcro, isso aqui é só uma trava de segurança. Mas então isso aqui encaixa na cabeça do bebê e aqui dentro existe uma espuma, é um poliuretano que é firme, mas não é duro, você consegue deformar isso aqui um pouquinho. É aqui dentro que a gente vai trabalhar, a gente vai lixando a cada consulta de retorno. Esses pacientes são vistos na clínica a cada 2 a 3 semanas e o fisioterapeuta especializado nessa área desgasta essa órtese por dentro, dando progressivamente mais espaço
para a cabeça desse bebê crescer só onde interessa. Então, o que faz a órtese? A órtese segura o crescimento onde não é desejado e libera o crescimento onde tem um achatamento. Então, com isso, a gente direciona o crescimento natural da cabeça do bebê para o lugar certo. Para ter resultado, então, tem que ter crescimento craniano. Por isso que tem que tratar aí nesse primeiro ano de vida. Que é quando vai crescer. E vai apertar muito a cabeça do bebê? Nada, absolutamente nada. A gente tem uma tendência de imaginar que na região que a gente está contendo o crescimento, a pressão vai aumentando. Não, na verdade o osso entende que ali não tem espaço para crescer e não cresce. Vai crescer do outro lado que está com espaço. É um direcionamento indolor, absolutamente indolor para a cabeça do bebê. O bebê não sofre durante 3, 4 meses e que vai acontecendo de uma forma muito rápida, direcionando esse crescimento rápido para o lugar certo nesse período. De maneira correta. Uma pergunta de mãe agora, doutor. E a higiene do capacete, como é que vai fazer? A higiene é muito simples. Os pais recebem essas instruções no dia da colocação da órtese. É limpo com álcool a 70% do lado de dentro, pouquinho, uma vez por dia. Esse material não é poroso, não é uma esponja, então não absorve líquido. Fica um cheirinho um pouquinho mais forte, de um chulezinho que a gente brinca ao longo do tratamento, mas esse é o menor dos problemas. Na verdade, é um curto período. É engraçado, mas muitos pais até se apaixonam por esse cheirinho. Mas é uma rotina muito mais simples do que as pessoas imaginam. As pessoas têm medo do tratamento porque não conhecem. Depois que passa pelo tratamento, fala, nossa, era muito mais tranquilo do que eu imaginava. O bebê se adaptou rapidamente, dorme bem com a órtese, não deixa de fazer nenhuma atividade, não interfere no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, não sobrecarrega o pescoço, é absolutamente tranquilo para o bebê. E aí o bebê está lá sorrindo, brincando, dormindo e a cabeça melhorando. Aí os pais relaxam. Até lá é um pouco tenso. Até entrar na rotina, né? Realmente. Ó, o doutor vai falar quanto tempo por dia tem que ficar, vai falar quanto tempo dura o tratamento, mais ou menos uma estimativa, né? Doutor Gerd, a gente mostrava aqui exatamente o capacetinho. Quanto tempo por dia o bebê precisa ficar com ele? O bebê deve usar 23 horas por dia. Ou seja, quase o tempo todo ele dorme com a órtese, ele brinca com a órtese, vai passear, vai para a pracinha com a órtese, vai viajar com a órtese. Não muda nada a rotina dele. Porém, deve usar o tempo todo. Tira 1 hora por dia para a limpeza da órtese, dá um banho no bebê, seca bem os dois e põe de volta. Tá? Isso soa muito pior do que é. O bebê se acostuma rapidamente, mas deve usar direitinho. Fazer um uso intermitente acaba deixando o resultado mais modesto. Sim. E, além disso, leva mais tempo. Alterações na órtese pode? Botar um adesivo, quer botar um desenho, quer escrever alguma coisa? Do lado de fora pode fazer tudo. Enfeite, pintura, adesivo. Aí a imaginação é o limite. Muito bom. Isso já era um hábito, né, na questão do gesso, né? O pessoal vivia escrevendo, né? Já assinatura, né? Já fazia ali. Eu imaginei que isso fosse acontecer. E o tratamento vai durar quanto tempo? Mais ou menos, se é que a gente consegue determinar isso? Depende de 2 fatores principais. O grau de assimetria e a idade do bebê. Quanto mais novo o bebê começa o tratamento, mais rápido é o resultado alcançado. Quanto mais velho, vai ser um tratamento mais longo. Um bebê com assimetria severa leva um pouco mais tempo do que um bebê com assimetria leve. Na média, 3 a 4 meses. Tá? Muito rápido. Muito rápido. Ontem dei alta para um bebê com 1 mês e 3 semanas de tratamento. Nossa. Não é a rotina, mas acontece. Mais uma vez, quanto mais cedo começar, Sim. mais rápido você se livra dele. Com certeza. Eu tenho bebês que fizeram tratamento por 7 meses, até 8 meses. Bebês que começaram mais tardiamente e a gente teve que ralar um pouco mais para conseguir chegar àquele resultado. Doutor, nós vamos colocar algumas imagens aí agora na tela também, do resultado do tratamento, até para quem nos assiste também poder ver. Olha lá, já está aparecendo aí, o doutor pode ficar à vontade para comentar. Fica muito evidente, né? É claro que quando você entra num tratamento desse, você quer ver o resultado. Então, o registro fotográfico é importante, a gente consegue ver com muita clareza a mudança de formato, mas além disso a gente faz a mensuração disso. Com a mesma precisão que a gente mediu no começo, a gente vai medir no final. Esse bebê, por exemplo, tinha um achatamento importante na região de trás da cabeça. E com quanto tempo, doutor? Eu não me lembro exatamente esse bebê quanto tempo teve de tratamento, mas
Se não me engano, foram 3 meses e meio de tratamento. E ele diagnosticou com quanto tempo o bebê ali da esquerda? Estava novinho, estava com 4 meses. 4 meses, tá. É um tratamento extremamente eficaz, o resultado é indiscutível. Sim. Eu sempre digo isso. Pessoas que ainda falam que isso não funciona é porque nunca viram um bebê tratado na época certa. Porque o resultado é absolutamente indiscutível. Sim, tem outras imagens que nós vamos colocar também, e é interessante exatamente por isso, né? Muito novo, já tem um resultado super positivo. Exato. E é definitivo. Exatamente. Isso que é interessante. Muita gente tem dúvida, isso pode voltar depois do final do tratamento? Não volta. A correção é definitiva, a assimetria não volta porque o bebê não reúne mais as condições necessárias para voltar a achatar a cabeça do bebê. Muito bom. Acho que a gente tem mais uma imagem ainda, Cat, para a gente colocar? Não, essa não é, né? Não, esses são os 2 bebês que estão com assimetrias cranianas. Esses já estão. Não, então tranquilo, então. Beleza, já deu para a gente mostrar lá, o doutor já explicou, até pelo nosso tempo também, doutor. Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar outra imagem porque a gente precisa encerrar. E agora eu vou agradecer a sua participação, doutor Guedes. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. A gente sabe da correria, da agenda de um médico. Muito obrigado por estar aqui essa tarde. É sempre muito bom e muito esclarecedor. Muito obrigado. Com certeza voltará outras vezes. Denise Lu, que gosta muito da pauta, do assunto, fez questão o doutor viesse, infelizmente ela não pôde estar, mas com certeza vai convidar outras vezes também. E eu, para você que nos assiste, eu vou passar os contatos do Dr. Gerrit para ficou alguma dúvida, você precisa de outras informações, você quer aprender um pouco mais sobre o assunto, tome nota então dos contatos que vão inclusive aparecer na sua tela para facilitar. Primeiro o site, tá aí, ó, www.clinicaheads.com.br. O Instagram, Clínica Heads, já vai aparecer aí, pronto, tá aí na sua tela, ou pelo Facebook, do mesmo jeito também, facebook.com/Clínica Heads, você consegue localizar corretamente, fácil, e aí você pode tirar as suas dúvidas também, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa tarde, que participou, que interagiu, que curtiu o nosso bate-papo, foi um prazer poder estar com você, dividindo um pouquinho de informação e conhecimento, tá bom? Um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana. Se você for descansar, aproveite com sua família. Se você for trabalhar, aproveite para trabalhar também. Um grande abraço. Consulta o doutor está de volta na segunda-feira, às 3h35 da tarde. Um grande abraço e até a próxima.